função do Sebrae é transformar sonhos em realidade. E aqui na TV Inova SC a gente adora mostrar como esses sonhos deram certo. Durante o ano contamos muitas histórias de empreendedoras que são inspiração em todos os cantos de Santa Catarina. E nós fizemos uma retrospectiva de tudo que a gente mostrou até aqui. Em meio aos inúmeros avanços da tecnologia, não apostar no uso da internet faz com que se perca dinheiro e oportunidades de venda ou crescimento do seu negócio. Nos últimos anos, mais da metade das empresárias afirmam que o volume de vendas aumentou num curto prazo graças à oportunidade de investir no mercado digital e nas redes sociais. E a gente começa o programa de hoje com um case incrível. A gente vai conhecer a história da empreendedora Mariana Amaral. Ela começou a jornada como vendedora aos 13 anos. Foi atrás do sonho de ter uma empresa e hoje a marca própria de acessórios é um fenômeno de vendas com mais de 500 revendedoras em todo o Brasil, com loja física, um showroom que encanta os clientes, além, claro, de estar em franca expansão internacional. Vamos conhecer. Mariana começou sua trajetória no empreendedorismo muito cedo, com o exemplo e o apoio da mãe, antes mesmo de entrar para o mundo digital. Ela trabalhou 18 anos na empresa da minha tia, irmã dela, como costureira. Trabalhava no setor de corte. Essa empresa foi crescendo aos poucos, até que ela trabalhava com muitas mulheres. Não sei precisar exatamente quantas mulheres eram, mas muitas mulheres. E aí começaram a surgir pequenas oportunidades. Uma amiga que vendia Avon e emprestava o catálogo, uma amiga que vendia Tupperware, tudo que vocês podem imaginar nessa vida eu já vendi. Quando eu tô perto de fazer meus 15 anos, ela decidiu vender prata. Eu me lembro o dia que ela chegou em casa e disse assim, vou vender prata. Tive essa ideia, acho que vai dar muito certo e tal, e a gente foi atrás de fornecedora, eu ajudei ela, enfim. E aí eu fui me desenvolvendo ali, fui estudando mais, fui pesquisando mais referência, fui começando a gostar muito. As pessoas, apesar de eu ser muito nova, as pessoas acreditavam muito ali nos meus palpites e o negócio foi se desenvolvendo, eu fui me apaixonando. E a minha mãe cada vez mais ia perdendo a vontade de fazer aquilo. E aí chegou um momento que ela disse, olha, pra mim deu, não quero mais, seja tão grande, se tu quiseres continuar, tu continua. Eu falei, me empresta os cheques? Não, então tá, então vamos lá, eu vou tocar aí. Com a clientela formada, Mariana passou a criar suas peças. Muito despretensiosamente, eu tava andando pelo centro, eu me lembro exatamente, eu vi um brinco, e eu pensei, cara, que brinco bacana, acho que eu dou conta de fazer isso aqui. Sabia que era algo bem artesanal, eu fui naquele dia mesmo, na Marques Bijus, comprei os insumos para fazer esse primeiro brinco, fiz esse brinco e comecei a usar. Ali, uma das nossas clientes, que já era nossa cliente, olhou o brinco e disse, nossa, que lindo, vocês estão vendendo isso agora também? Eu falei, não, esse aqui foi eu que fiz. Mas e se eu quiser comprar? Não, se quiseres comprar, eu te vendo. E aí vendi pelo dobro do que eu tinha gastado, era o dinheiro que eu tinha, foi meu investimento inicial, R$15. Aí com aquele dinheiro eu fui lá no dia seguinte, comprei insumos para fazer 2 brincos, vendi os 2, aí depois 4, depois 8 e assim sucessivamente, sempre dando passo muito conforme a perna. Mariana Amaral Acessórios é conhecida internacionalmente. Hoje conta com uma loja física, um showroom com 32 funcionárias e 500 revendedoras em todo o país. E isso só foi possível graças ao mundo digital. Todos os problemas que eu tinha para crescer envolviam espaço. Porque tipo assim, eu não consigo comprar mais insumo, ninguém dá conta de mim. Então compra mais volume. Não, mas eu não tenho onde guardar esse volume para comprar. Mas então contrata mais gente para produzir. Não, eu não tenho onde enfiar gente para produzir. E a gente esbarrava sempre no problema espaço. Eu não consigo atender um cliente com qualidade, porque numa mala, porque daí a gente atendia em mala, não tinha showroom. Numa mala eu não consigo levar uma variedade. Então, tudo esbarrava no espaço. Eu queria ter um showroom grande, eu queria poder contratar mais gente, eu queria poder setorizar. E nesse momento, era o momento que começaram a nascer ali as mídias digitais. Na época, Facebook, em seguida veio o Snapchat, o Instagram ainda era muito pequenininho. Foi bem exatamente nessa fase. E aí a gente se mudou. Quando a gente veio pra cá, a gente teve uma redução de faturamento de 30%. O mercado estava mais difícil. Como eu atendia atacado, eu recebia muitas reclamações de muitas clientes. Então 95% das minhas clientes estavam reclamando muito, o mercado estava muito difícil, estava muito ruim, eu não lembro exatamente que ano era isso. E aí eu comecei, cara, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Não existe não dar certo. E aí eu comecei a perceber que de 95% estava reclamando muito, mas tinha os 5% que estava ok.
E aí eu comecei, cara, o que esse 5% está fazendo? E esse 5% que estava voando, que estava indo bem, que não estava se queixando, era quem estava começando a trabalhar no digital. Eu pensei, opa, quem sabe aí é o canal. Muito discretamente, muito cheio de vergonha, muito tímida. Grava um storyzinho, mostra um produto no story, chama uma cliente pelo story, faz uma foto. Comecei a usar mais a rede social. E aí nada é mais motivador do que o resultado, né? E aí os resultados começam a aparecer. Ah, fulana veio aqui porque viu que a Mari gravou aquele colarzinho assim, assim, assim. Ah, a fulana veio comprar porque a cliente dela viu a Mariana mostrando. E aí ali eu vi realmente a gente sair dali onde a gente estava. Óbvio, não foi daqui pra cá, mas eu vi a gente sair de onde a gente estava e começar a construir um resultado diferente. Eu comecei a ver que ali era algo que tinha potencial. Nessa caminhada, a empresária enfrentou diversos desafios. Eu sofri muita pressão da minha família, o que não era para menos, assim, tipo, super compreensível. Eu sempre fui a neta que, todo mundo achou que fosse ter uma grande formação. Eu fui bolsista num dos melhores colégios da cidade. Quando eu era criança, as minhas tias financiavam a minha escola. Minha mãe não tinha condições de pagar. Minhas tias pagavam a minha escola particular. Então, elas sempre tiveram uma expectativa muito grande. Quando eu cheguei no terceiro ano ali, que era para realmente fazer a faculdade, que eu prestei para jornalismo, inclusive, e aí não passei de primeira, elas, como assim? Tu vai ficar fazendo bijuteria em casa? E aí começou uma grande pressão, né? Tipo, tem que fazer alguma coisa, tu não vai ficar em casa colando pedrinha. Eu lembro que era isso que elas me diziam. E eu tava muito feliz ali, tipo, já era rentável. Eu já tirava, assim, um salário mínimo trabalhando em casa. Vendendo e trabalhando e vendendo as minhas coisas. E eu sabia que ali eu conseguiria escalar, diferente de um emprego onde eu ia estar amarrada. Mas com toda essa pressão, mesmo dando certo, mesmo não dando conta, mesmo a demanda sendo muito superior à minha capacidade de produção, eu lembro que eu aceitei uma vaga de trabalho para meio que acalmar todo mundo, assim, não, eu vou trabalhar. E aí eu fui trabalhar na Ótica Diniz. O que aconteceu? Onde eu trabalhavam muitas mulheres novamente. E a gente usava, assim, o cabelo bem amarrado, bem preso, assim, num coque em cima, as orelhas ficavam bem à mostra, e a gente podia usar só brinquinho pequeno. Eu pensei, pronto, chegou o meu momento. Vou vender brinco para essa mulherada toda que tá com a orelha bem à mostra, né? E aí eu comecei a montar os brincos e vender para as meninas. O seu maior orgulho hoje é poder mostrar ao mundo os valores da marca catarinense, das suas raízes e da trajetória de tantas mulheres envolvidas em cada peça. Da praia, do mar, parece que é algo universal, mas não, é muito catarinense isso, né? E isso pra gente é algo muito bacana, porque a gente leva o nosso DNA, a gente leva a nossa mensagem catarinense para o Brasil. E essa é uma bandeira assim que eu levanto muito. A gente participa muito de feira nacional e tal. Então, somos catarinenses, né? Somos de Santa Catarina. Trazer essa referência do nosso estado é uma coisa que eu levo assim com muita força. Quando a moda vem muito a nosso favor, nossa, o jogo tá quase que ganho, assim. Não tem ninguém que consiga reproduzir com a mesma riqueza de detalhes que um catarinense, por exemplo. A gente vai conhecer a história agora da Teca Viana. Ela realizou um sonho de empreender com algo que melhorasse a qualidade de vida das pessoas, que promovesse o equilíbrio mental e físico e ainda reduzisse dores crônicas das pessoas. Mas ela conseguiu tudo isso através da paixão pela yoga, só que antes aprendeu sobre liberdade financeira, planejamento e investimento. Essa matéria começa com o clima da yoga, respirando fundo, tranquilizando a mente e relaxando. E aí, com essa intensidade, com essa construção que mobiliza cintura, quadril, nariz bem alto na direção do cotovelo direito, e aí sente o cotovelo esquerdo e amplia o espaço entre o nariz e o cotovelo esquerdo. Como seria bom um mundo onde a vida do empreendedor fosse tão zen, mas a Teca sabe que não é bem assim. Começou cedo, teve seu restaurante e depois resolveu ir para o mundo da yoga.
No seu estúdio, localizado no centro de Florianópolis, ela ensina aos alunos a prática do método Kayut, uma visão que pretende elevar o exercício na busca por mais tranquilidade, paz de espírito e, principalmente, acalmar as dores físicas dos praticantes. Para ela, empreender e meditar, apesar de ritmos diferentes, tem muita similaridade. Teca, queria que você falasse pra gente em que se assemelha a yoga com empreendedorismo. Tem semelhança? Ai, tem, claro. Eu acho que o empreendedorismo é uma construção, né? É um investimento de médio e longo prazos e a prática de yoga também. É uma construção que é todos os dias você coloca um pouquinho, você vai se melhorando e é um investimento para médio e longo prazo mesmo, para uma longevidade. Bacana. E como é que você começou nesse ramo? Como é que a yoga surgiu Olha, na tua vida? eu já praticava esse método há algum tempo e aí tive uma possibilidade de me mudar de cidade, aí eu pensei, eu preciso de uma nova profissão, eu preciso me organizar para isso e aí decidi fazer a formação de professores. E aí ao fazer a formação de professores já sendo praticante, eu entendi que isso era uma possibilidade de negócio, algo que eu faria com prazer e com alegria para o resto da vida. Quanto tempo faz isso? Já estou na segunda formação, já fiz 2 anos de formação de professores e a minha prática já tinha 6 anos e meio. Então, nessa prática desse método já tenho 8 anos. Eu assumi uma loja de flores aqui mesmo no Pátio Milano, lá embaixo, e aí 6 meses depois, os próprios investidores entenderam que a gente conseguiria fazer e viabilizar esse espaço aqui. E aí foi uma ideia mesmo, que já era um propósito que aqui em cima tivesse uma área de bem-estar, saúde, autocuidado e tal, e aí a gente, entendendo isso, nos organizamos para as coisas ficarem no mesmo endereço. Yoga é uma coisa muito calma, né? Muito zen, tem força, tem exercício, esforço, mas é uma atmosfera calma. Empreender é assim fácil também? Não. Não, a gente sabe que a nossa realidade é matar um leão por dia, é realmente um trabalho muito dedicado, muito intenso, é muito satisfatório, é muito encantador em muitos momentos, ver o prazer, ver resultado, estar entre alguém que vai dar um presente, ganhar um presente, ou dar flores e ganhar flores, ou ter uma experiência emocional, é muito bacana. E aqui na prática de yoga é muito mais bacana ainda, porque você vê os resultados acontecerem para as pessoas imediatamente, já vê um benefício, uma melhora de postura, uma melhora na qualidade do sono, uma melhora exatamente nessas questões de aflição, de tentativa de controle, um pouco desses desconfortos do dia a dia, de uma vida urbana acelerada, e você vê a pessoa conseguir se melhorar, se autocuidar e autopromover um resgate mesmo de uma qualidade de vida para poder envelhecer, né, melhor. Mas tem também a parte que ninguém enxerga, que é a da Teca que tem que ralar, que tem que estar resolvendo problema, matando um leão por dia, de empreender. Quais são os principais desafios, assim? Principalmente, eu acho que é aprender a habilidade de lidar com pessoas. Porque qualquer negócio que você tenha, em qualquer lugar, de qualquer circunstância, a interação com pessoas é que faz o resultado. Você tem, na verdade, por exemplo, quem vende marmita, não é o arroz e o feijão o negócio dele. O negócio dele é o relacionamento com as pessoas que compram, que vendem, que fabricam. Então isso dá uma noção de que no fundo a gente precisa entender das relações interpessoais e tentar aprimorar essas relações para que elas contribuam nessa construção do empreendedorismo, né? A Isabela e a Marina também têm muito em comum. Apesar da diferença de idade, as duas são alunas da Teca e encontraram no método ensinado por ela um milagre, como as duas mesmo definem. No começo desse ano eu fui diagnosticada com doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, e aí por conta disso eu acabei desenvolvendo espondiloartrite, que é uma espécie de artrite. E aí eu estava sentindo muita dor nas articulações, eu não conseguia me trocar sozinha, não conseguia levantar da cama, estava muito mal. E aí eu conheci aqui o Kayut Yoga, que é um método mais voltado para o tratamento de dores.
E aí eu comecei a fazer com muita dificuldade no começo, então tinha alguns movimentos que eu não conseguia fazer, eu estava sentindo bastante dor durante as aulas também, só que continuei insistindo e aí ao longo do tempo minhas dores foram amenizando e hoje em dia eu tô 100%. Eu fiz uma ressonância recentemente e ainda consta que eu tenho a sacroileite, que é a inflamação nas articulações que eu tenho, mas mesmo assim eu não sinto nada de dor. Foi impressionante mesmo quão rápido eu senti a melhora, com o nível, quão mal eu tava, com quão bem eu tô hoje em dia, foi impressionante a rapidez. Então eu tenho certeza que foi pela yoga, porque eu não estava fazendo mais nada sem ser isso. No ano passado eu sofri uma queda e fui diagnosticada com uma síndrome do piriforme esquerdo pós-traumática e fasciite patelar. Sentia dores na hora de caminhar, ficar deitada, sentada, 24 horas por dia. Também havia uma dor no ombro esquerdo. Fiz sessões de fisioterapia e não me adiantou, a dor não passava. Resolvi experimentar o método Kayuti Yoga. E o milagre aconteceu. A professora Teca, maravilhosa, conseguiu me livrar das dores. Então eu sou apaixonada pelo método. Tenho 55 anos, nunca pratiquei yoga antes, então gostaria de passar recado para todos que nunca é tarde para começar. Me sinto muito mais leve, feliz, flexível, vontade de voar, sabe? Mais jovem. Mas, além da saúde física tão importante para alunas e professora, a saúde financeira da empresa também é um desafio a ser alcançado na hora de manter o negócio de pé. Falando de dinheiro, saúde financeira importa? Mas tanto quanto a física aqui? É fundamental. Eu hoje acredito que a pressão financeira seja um dos fatores de maior estresse da maioria das pessoas que vêm e da maioria das pessoas que empreendem. É essa expectativa de vou conseguir, não vou conseguir, vou dar conta, vou conseguir honrar. Essa organização é fundamental. Tenho uma assessoria financeira, eu me organizei para realmente gastar menos do que eu arrecado, pela lógica simples, matemática mais básica, assim, gasta menos do que aquilo que entra, para que você tenha um fôlego, né? Um fôlego que daqui a pouco consegue alargar um pouco mais, melhorar, e essa mesma margem, você investe, depois reinveste, vai criando condições para ter cada vez menos pressão financeira. Saúde financeira, então, não dá para dizer que importa tanto com a saúde de paz de espírito, mas para quem empreende... Estão interligados, é indissociável. A necessidade que você tem de ter a preservação da qualidade da tua vida, a continuidade dessa vida sem precisar ficar todos os dias sem saber de onde vai resolver um problema, isso é muito estressante. Então, assim, tá interligado. Empreender é maravilhoso, principalmente quando a gente entende que há uma responsabilidade e é preciso ter muita consciência, muito conhecimento para desenvolver isso tudo com menos sofrimento. E junto com os desafios vem também o reconhecimento. Para quem aprende e pratica com a Teca, ver uma mulher prosperar de forma tão importante é inspirador. Eu admiro demais da conta e eu me sinto muito confortável também estando aqui, é um ambiente muito acolhedor e até que uma pessoa que eu admiro demais, uma mulher muito forte, muito empreendedora e é realmente uma inspiração para mim. Para Marina, além da inspiração na saúde física e mental, a Teca também incentiva um lado empreendedor que vem aflorando rapidamente. Eu gostaria de abrir o meu negócio, então, por isso, aproveitei um curso online, né, da Sebrae para ser empreendedora e espero no futuro ser uma empreendedora de sucesso. Eu faria isso que eu estou fazendo aqui até de graça se eu pudesse. Por enquanto, a minha ideia é
cada vez mais fazer o que eu faço de uma forma melhor, porque eu acho que é um passinho que te prepara para o próximo, né? Então eu não faço grandes planos especificamente para o futuro com essas metas, mas a ideia é que tudo o que eu possa fazer cada vez melhor. E esse um pouquinho melhor sempre, eu acho que vai garantir, né, muita qualidade lá no futuro, que é a minha meta. É isso. Acho que a gente se despede da forma tradicional do yoga, né? Namastê. Namastê. Obrigada. Tem sempre uma mulher empreendendo em algum lugar. Sou sonhadora, sou alegre, sou moleque, sou divertida, sou braba, sou muito organizada, sou virginiana. Quem é sabe, quem convive com uma sabe como é. E eu cheguei até aqui através do meu sonho. Eu sou Luciane Cooper, tenho 52 anos, sou casada há 24 anos com o Jefferson Cooper. Tenho 2 filhas, a Letícia, que é a alegria, de 15 anos, a Sofia, que é a sabedoria, de 13 anos, e que é a nossa maior alegria. E eu sou empreendedora desde cedo, de muito cedo. Hoje trabalho no ramo funerário, né, um ramo bem difícil, né, porque lidamos com a dor das pessoas. Tenho também o ramo político, que me chamou, né? Às vezes a gente é escolhido, né? A gente tem os nossos chamados e eu estou ouvindo aí esse chamado, que também eu acho que é uma área linda, se bem aplicada, com amor, com justiça, e eu acredito ainda na justiça. As reviravoltas na história da Luciane Cooper foram fundamentais para a construção da Luciane empreendedora. Ainda muito jovem, com 20 anos de idade, ela conta que embarcou no desafio de começar um negócio, mesmo sem ter a menor ideia de como faria isso. Sempre fui muito aventureira e aí eu sempre acreditei muito em mim, né, no meu potencial. Eu acho que isso é muito importante, né, o amor próprio e você acreditar em você, na sua capacidade. E isso foi o que me impulsionou para ter essas atitudes de, né, encarar essas aventuras aí em relação ao empreendedorismo. E aí eu fiquei me questionando, dizendo, poxa, por que eu não posso trabalhar para mim mesmo, né, e me aventurar e fazer alguma coisa para mim, né? E aí foi onde eu fui atrás. Eu acho que o mais difícil é em relação a você ter a ajuda das pessoas, né? Porque na época era a febre do 199. E aí quando eu chamei minha amiga para ser sócia e ela topou na hora, né? E a gente foi em busca, a gente teve muita dificuldade de pessoas que falaram, não, vou te ajudar, vou te mostrar onde que é, né, os distribuidores. Na época a gente foi para São Paulo, pegou o metrô, fez as compras, sacoleira nas costas, né? Como muitas histórias de muitas mulheres que fizeram isso, né? E aí depois, no decorrer, a gente começou a descobrir as distribuidoras, daí só ligava, às vezes a pessoa vinha até a loja, você fazia o pedido, aí as coisas ficam mais fáceis. Foi nessa primeira experiência que a Luciane decidiu que não deixaria outras pessoas passarem pelas mesmas dificuldades. Foi naquele momento que ela passou a ajudar sempre que fosse possível. Eu acho que sol tem para todos. E essa coisa de competitividade, né? Essa coisa de... eu acho que é você mesmo, né? Eu acho que não existe concorrente. Eu acho que o concorrente é a gente mesmo. É você desistir, é você não tentar, né? Você não correr atrás. E aí, quando as pessoas iam, eu dava assim, ó, eu tive dificuldade, mas vou te ajudar, tá aqui o distribuidor, tá aqui aquilo, tal. E eu faço isso com todo mundo até hoje. Da loja de R$ 1,99 que a Luciane criou com a sócia, só restou esta foto.
Porém, há muitas lembranças e aprendizados adquiridos. O fim da sociedade veio após o casamento. Quando passou a dividir a vida com o marido, os sonhos tomaram outros rumos. O Jefferson é chefe de cozinha e ainda quando moravam em Curitiba, o casal decidiu abrir um restaurante. Na sequência, 2 bares. Mas foi em 2016 que veio a grande mudança. O esposo, com quem a Luciane é casada há 24 anos, já estava trabalhando como mestre de cerimônias no Crematório Vaticano, na sede em Curitiba. A empresa pertence aos primos da Luciane e sempre foi gerida no meio familiar. Com a proposta de novas oportunidades, o Jefferson foi transferido para Santa Catarina. Passou a trabalhar na empresa que hoje está localizada em São José, na Grande Florianópolis. Estar junto com alguém, caminhar junto, faz parte da nossa vida. Nós não nascemos para viver sozinho, né? O casamento está aí, né, para provar que a gente é gostoso caminhar com alguém que sonha com você, né, que te ajuda, que te impulsiona, que te admira. E aí não é só na parte afetiva, né? Não, em todas as partes. Você ter um parceiro, um amigo, uma pessoa que está do teu lado, te ajudando, te dando força, um resultado é outro. E foi essa parceria de casal que fez com que a Luciane e as filhas também viessem morar na Grande Florianópolis, deixando lá em Curitiba os familiares, o antigo emprego e as relações que haviam sido criadas até ali. Parece que eu nasci aqui. E aí aqui eu fui acolhida por tudo, né? Eu fui acolhida pela cultura, eu fui acolhida pela política, pelo empreendedorismo. E aqui eu estou fazendo, né, toda a minha vida, a partir de claro, não esquecendo, né, a minha base, que é tudo que eu sou, né, a minha religião, a minha família, mas se soma-se aqui com uma nova mudança e um novo propósito. No município de Palhoça, onde mora atualmente, a Luciane montou uma loja plus size. Mas com as fortes chuvas na região, as sócias acabaram perdendo tudo. Apesar das dificuldades, do desânimo e da quebra de expectativas, a Luciane carrega muita positividade, algo que para ela já vem de berço. Eu acho que da minha mãe, né? A minha mãe, ela é uma guerreira, é uma mulher que nunca vi ela triste, assim, uma mulher que sempre, né, lutou muito com a vida, com o trabalho, com o marido, né, com o casamento, né. A minha mãe é uma mulher que eu admiro muito e eu acho que eu me espelho muito nela, né, nessa coisa de ser guerreira mesmo e de estar sempre com um sorriso no rosto, porque eu acho que tem tudo a ver, energia, você estar feliz, você acreditar, tem tudo a ver, faz muita diferença na vida da gente. No caso da minha sócia da loja, a gente tinha um sonho, né, que é a moda, que é uma coisa que hoje em dia é um propósito, né, é um propósito de vida, de você dar autoestima para as pessoas. No nosso caso era plus size, né, que é um propósito maior ainda, que é você dar autoestima para as mulheres que às vezes não têm por serem obesas, né, então tem um propósito. Né? Eu acho que o trabalho, quando tem um propósito, ele tem um outro olhar, um outro resultado. E não foi apenas nos negócios que a Luciane se encontrou. Em 2020, ela foi convidada a participar da bancada feminina de um partido político. Como empresária, fez diversos contatos e amizades na área. O convite, mesmo ela sendo uma estreante, veio para recordar um desejo que já era antigo. Na verdade, lá atrás também, lá em Curitiba, eu sempre tive assim, essa veia assim, de discussões, de querer, né, renovar as coisas, de querer coisas novas. Sempre eu estava envolvida em alguma coisa, né? Reunião de condomínio, reunião da escola, né? Alguma coisa da escola das meninas, de mudança, de querer coisas, né, boas para reivindicar, né? Eu acho que a política ela está inserida em todo lugar. E eu percebi que eu fiquei muito tempo sem votar, né? E chegou um momento que eu parei para pensar, eu digo, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Eu estou jogando o meu voto no lixo e eu estou deixando, né, por uma revolta, né, de querer mudança, eu não estou fazendo nada, né, não votando.
E aí naquele momento eu pensei, não, eu preciso mudar, eu vou mudar e eu vou entrar para a política. Hoje a Luciane está se preparando para a segunda candidatura, mas em algum momento da caminhada, ela chegou a pensar em desistir. E a minha primeira foi bem difícil porque foi a primeira, né, minha inexperiência e tudo mais, e a pandemia, que foi um momento muito difícil, né, para todos nós, em todas as áreas. E aí a gente não pôde fazer uma campanha efetiva na rua, conversar, que é o que a gente tem de melhor, né? Que é conversar com as pessoas, promover. E aí foi bem difícil, assim, nesse sentido, né? Mas como experiência foi maravilhoso poder ter o contato, né? Conhecer um pouco, saber, né, da política, porque a política é encantadora, né? Quando eu pensei em desistir, né, pela dificuldade da vida, que aconteceu várias coisas, inclusive uma delas foi a perda da loja lá, com uma enchente na cidade, que devastou a cidade, muitas pessoas perderam tudo mesmo, né? Eu perdi só a loja. E a minha filha, quando ouviu eu falar que eu ia desistir, ela disse, não, mãe, você não pode desistir. O ano que vem eu vou ter o meu título de eleitora, eu vou votar pela primeira vez e eu quero votar em você. Né? E ali, naquele momento, eu pensei, meu Deus, eu não posso desistir, né? Porque eu sou o exemplo, não só para minhas filhas, né? Mas para muitas pessoas eu posso ser, né? Para todas as mulheres que às vezes não têm mais vontade de votar porque não acredita mais, né? Ou porque não acreditam que as mulheres são capazes de estar lá representando elas. E eu estou aqui para dizer que sim, nós temos mulheres capazes, mulheres competentes, né? E que podem levar uma política justa, com mais amor, com mais beleza que nós temos, nós mulheres. Conciliando a rotina com a vida política, assim como o esposo, a Luciane trabalha atualmente no Crematório Vaticano. É representante comercial. Assim como gosta de explicar, mesmo trabalhando com luto, a Luciane preza pela empatia. Existe um preconceito, né, cultural, né, da morte. As pessoas não querem aceitar, encarar de que um dia iremos, né? E é uma realidade que ninguém vai escapar. Todos nós iremos um dia. E essa realidade faz com que a gente tenha essa empatia, para que a gente possa fazer as pessoas entenderem a importância que é se prevenir e ter um plano. Não é simplesmente a questão da morte em si, mas do serviço que prestamos através dele, né? Do conforto, do atendimento, de acolhimento e de todo o preparo burocrático que envolve esse setor e que nós temos que, no momento da dor, que nós perdemos quem nós mais amamos, a gente tem que fazer todos esses trâmites. A Vaticano está presente em 2 estados brasileiros, no Paraná, onde foi fundada, e aqui em Santa Catarina, onde a Luciane e o marido atuam. A estrutura é pensada de forma a ressignificar a perda de um ente querido. A empresária mostra cada espaço bastante orgulhosa, sabendo a diferença que faz cada detalhe. E com tanta experiência, um astral inspirador e uma força de vontade que se destaca em qualquer área, a Luciane incentiva e apoia outras mulheres que tenham a vontade de recomeçar. O empreendedorismo feminino, ou melhor, a sororidade para ela, independente da atuação, é o que faz todo o esforço até aqui valer a pena. Tenha coragem. Se tem medo, vai com medo. Porque todas as vezes que eu comecei, eu tive medo. Medo de errar, medo de não dar certo, mas eu fui com medo mesmo. E todas as vezes deu certo. Pode ter sido por pouco tempo, mas deu certo. E aí o que a gente tira disso? Experiência. Experiência para uma nova oportunidade, para novos horizontes que venham, né? E eu acho que é isso que a gente tem que ser. Corajosa.
Empreender é ter a responsabilidade e compromisso, mas requer talento e muita força de vontade. E isso tudo a Geisa tem de sobra. O talento de costurar está no sangue, que unido com muita criatividade deu a vida ao genuíno fruto tropical. O meu avô, parte de pai, era alfaiate. Foi um alfaiate bem tradicional aqui de Florianópolis, o Erondino Saturnino, famoso. Faleceu agora na pandemia, em 2020, aos 90 anos. Ele ia fazer 90 e faleceu. Então, eu acredito que isso tudo já está no DNA, está carregado, assim, né? Embora eu não convivi com ele na alfaiataria, mas ali. A minha avó tem uma máquina, que até está aqui, só que ela usava para fazer os reparos da família, em lençóis, em roupas, né, reforma de roupas, mas não foi uma costureira, assim como meu avô. Essa máquina era da minha avó, a minha tia fez a gentileza de guardar ela e como eu abri o ateliê e tinha um espaço para colocar, trouxe ela para decorar aqui também, para, né, ter a lembrança aqui da avó Maria. Na aula de 5º, 6º ano, tinha uma matéria chamada IPT, Iniciação para o Trabalho. Eu adorava essa matéria, tinha gente que não gostava e eu, tipo assim, eu até mentia para minha avó que, tipo, tinha que comprar material, mas era mentira, é o que eu queria fazer. Era colégio público, eu estudava, mas eles, tipo, eles subsidiavam, né, materiais, só que eu queria além daquilo, eu queria aproveitar, aprender. Então, assim, aprendi crochê, aprendi pintura em tecido, aprendi um monte de coisa, técnicas de colagem, dobragem e tal. E o tecido sempre foi uma coisa assim que eu sempre quis explorar mais. E aí, então, depois de grande, né, eu fui fazer os cursos. Ela herdou o gosto pela costura dos avós, mas foi do cuidado materno que surgiu a empresa. Já fiz, assim, de tudo um pouco nessa vida, sempre trabalhando com pessoas, com público, com vendas. E foi na maternidade que eu senti a necessidade de dar uma pausa, foi onde eu pedi a demissão do CLT, fiquei em casa com o menino, amamentando e sendo dona de casa, mãe, né, em tempo integral. Então, daí eu fui sentindo a necessidade de desenvolver alguma coisa minha, assim, alguma coisa para realização pessoal mesmo e inclusive ajudar na renda de casa. Aí comecei. Como? Procurando cursos online e eu me deparei com os cursos do Sebrae, que foram assim um ponto de partida para eu começar a pensar em talvez empreender alguma coisa. Quando o Arthur estava ainda na barriga, eu estava gestando ele, eu queria muito fazer um enxoval para ele de patchwork. E era algo assim bem caro para minha, né, assim pro meu poder aquisitivo era algo bem, porque é um trabalho artesanal e é um trabalho mais caro. Aí eu pensei, pois eu vou fazer o enxovalzinho dele. E aí foi muito bacana, porque ali eu tive o contato, né, com os tecidos, linha e agulha, e vi que eu era capaz de desenvolver uma coisa, assim, um trabalho desse, né. Fiz o enxoval dele, foi maravilhoso. E depois eu não parei mais. Aí foi onde veio o insight, né, depois dele já ter nascido e tal. Eu falei, não, eu posso empreender com isso aí. Cada passo dado foi uma grande conquista. Conquistas estas que ficam expostas na loja e são um símbolo da importância de cada fase vivida. Primeira máquina foi essa aqui, que é uma máquina doméstica, uma máquina que eu comprei em 1994 para acabar os meus trabalhos de ponto cruz, que na época eu bordava ponto cruz. Então essa máquina é de 94. Maravilhosa, ela solta aqui o braço, eu consigo fazer bainha, eu faço as casas de botões aqui nela. Depois dessa máquina, eu comprei essa aqui, que é uma overlock. Daí essa para dar acabamento na samba canção, no elástico. É uma máquina industrial, essa aqui, né, uma máquina assim pesada. Quando a gente alugou a sala, no caso aqui do lado, daí precisava de uma máquina mais rápida. Daí eu já tinha aprendido a mexer, aí compramos aqui essa reta industrial, que ela é tipo 2.000 pontos por minuto, segundo, é uma coisa assim bem espetacular, né? Então essa máquina aí é o que me acompanha no dia a dia. O apoio do marido foi fundamental para que ela pudesse empreender. Eu não tinha nem pretensão de ter loja, tá, gente? A minha pretensão era ter um lugar para fabricar, porque em casa já estava insustentável. Às vezes era a hora do almoço, a hora da janta, e eu estava ali cortando pijama.
Então ficou meio que insustentável. E o marido sempre deu muita força, assim, deu sempre muito incentivo. E ele disse, não, tá na hora, ou vai ou racha, ou para com isso, ou vai. Eu lembro que foi um empurrão assim que ele deu, foi até meio... Mas aí eu fui atrás de uma sala, a gente achou. Cores que remetem a sabores. Quando pensou o nome da empresa, ela queria mostrar o que o Brasil tinha de melhor. A ideia do nome Fruto Tropical é a gente ressaltar as nossas cores, a nossa brasilidade, né? Porque eu vejo aí que tem tantas empresas que utilizam em nomes em inglês e, né, em outras línguas até. E eu penso, gente, eu sou uma produtora local, eu estou colaborando para o comércio local, né? Hoje eu tenho 3 costureiras que trabalham comigo e são mulheres maravilhosas daqui de perto do nosso bairro, né, que estão ali fortalecendo a economia local, também tem um trabalho de empoderamento com essas mulheres. Aos poucos, o negócio da Geisa cresceu e foi preciso buscar um espaço comercial. A gente primeiro alugou uma sala pequena de 24 metros quadrados, foi onde começou mesmo, em 2011. E aí, em 2017, a sala ao lado vagou, com 2 salas no caso. Aí a gente deixou a pequena e viemos para uma grande, que é onde a gente está hoje, de 50 metros. Em meio a essa trajetória, ela enfrentou desafios que, ao invés de a fazerem desistir, apenas permitiram que a empresa se tornasse cada vez mais forte. Na pandemia que veio a necessidade de ter alguém, de ter mais pessoas. Na verdade, na contramão aí do fluxo, que muitas empresas fecharam, tiveram, né, tiveram sua baixa, eu tive um crescimento bem exponencial, 2020 e 2021. Peguei uns tecidinhos coloridos assim, fui lá e fiz uma máscara. Olhei na internet um passo a passo, imprimi, fiz o molde e fiz. Eu tinha elástico, eu tinha tecido, nem se falava em máscara de tecido ainda, tá? Porque até então, né, o ministro da Saúde não tinha nem se pronunciado quanto a isso. E as pessoas já com medo de sair, com medo de tudo, enfim, foi uma loucura, né? Essa pandemia, ela marcou uma geração. E eu fiz uma máscara colorida e postei no Instagram. Foi assim, ó, as pessoas começaram a dizer: eu vou querer 3, eu vou querer não sei o que, eu vou querer... E começou assim um boom. Aí eu falei, gente, eu vou fazer máscara. Eu fiz sem brincadeira, foi quase 5.000 máscaras. Quase sozinha. Porque até eu pedir ajuda, eu ficava 14 horas aqui dentro. Meu marido fazia comida, meu filho trazia, eu almoçava na máquina. E foi isso que botou a empresa lá pra cima. Porque depois começou o quê? Home office. O que as pessoas queriam para ficar em casa? Roupa confortável. Entraram em cena as minhas calças de flanela, que são famosas. Então, assim, inverno, pandemia, calça de flanela, home office, foi o casamento perfeito. E hoje o negócio só cresce. A loja, na verdade, começou só com as minhas roupas. Aí depois eu comprei também roupas para revender aqui, marcas locais, que também são marcas assim de pequeno porte, né? Um pouquinho maior que a minha até, porque delas conseguem vender no atacado. Isso também já faz parte de uma cadeia produtiva bem diferenciada. E além disso, né, eu tenho a ajuda de 3 costureiras que trabalham comigo e tenho mais 2 pessoas que trabalham comigo diretamente. Uma é a minha tia, que ela é financeira da empresa, ela me ajuda todo nesse processo de gestão, porque realmente sozinha eu não estava dando conta. E outra pessoa também muito importante que eu tenho aqui comigo é a Cariene. A Cariene, ela trabalha com VM, né, Visual Merchandising. Ela faz toda a parte do visual da loja, ela organiza, ela faz vitrines, ela é sensacional, muito criativa. E tenho as costureiras que trabalham também nas suas próprias casas. A equipe da Fruto está crescendo. Era meados dos anos 2000, ela começou a construir um novo caminho. Venceu os olhares desconfiados, o preconceito, o trabalho duro que enfrentou sozinha. Do Ribeirão da Ilha, chegou a ser reconhecida até na França. Essa é a história da Rita de Cássia Rodrigues, uma mulher que tem orgulho de ser maricultora. Histórias que seguem o ritmo das ondas do mar, geram inspiração, vida e paixão. Essa foi a nossa sensação ao conversar com a empresária Rita, proprietária do restaurante Empório Sul Floripa do Ribeirão da Ilha. Ela descreveu a trajetória como empresária e contou como tudo começou,
desde o manejo de produção de ostras até o preparo dos pratos e a abertura do restaurante. Uma história que encanta e motiva. Não, na verdade começou como se fosse um passatempo, um hobby. Quando em 2000 eu fiz um curso na Epagre, que na época para manejar tinha que ter o curso. E aí eu comprei 30 mil sementinhas para começar a brincar com as ostras. O meu cultivo não era aqui, era atrás da casa da minha mãe, ali mais uns 4, 5 quilômetros para frente. E aí eu botei 30 mil sementes, no ano seguinte eu botei 50, no terceiro eu botei 80. A paixão pelas ostras levou a empresária para a França 2 vezes. Paixão que se mantém viva com o manejo diário da produção, desde a primeira fase, a das sementes. Aqui a gente tem cultivo de ostras, de mexilhão e de vieiras. As vieiras ficam na outra fazenda. E os 2 tipos de ostra? E os 2 tipos de ostra, a nativa e a ostra gigas. A nativa é a ostra do Atlântico, a gigas é do Pacífico, que se deu muito bem, né? O Ribeirão é responsável por 70% da produção do Brasil. 70% sai do Ribeirão. Sim, a ostra, cultivo de ostra só tem em Santa Catarina. É que realmente a temperatura da água, o alimento, tudo assim, correu tudo muito bem para as ostras, sabe? Tudo foi muito propício. Você começou a produzir a ostra? Então, comecei a produzir a ostra, aí depois, né, meu cultivo mudou de lugar, e aí quando mudou de lugar eu fiz a sociedade com o Emílio e uns 3 anos depois da sociedade só no cultivo de ostras, vamos abrir um restaurante. Eu digo, tu tá doido que eu vou ficar presa? Ele disse, não, mas é só final de semana. Eu digo, pior ainda. Não, mas vamos, não sei o quê. Agregar valor ao produto. Por quê? A ostra, na época, o pessoal pagava uma miséria. Na época era R$3 uma dúzia de ostra. Não se pagava. No restaurante você conseguiu? Não se pagava, o pessoal não fazia conta. Aí se tu põe isso na mesa para servir, tu consegue vender por um preço maior, lógico, né? Aí vai agregando valor. E eu ainda tinha a questão das ostras gratinadas que eu já fazia para vender. Quando eu trabalhava sozinha, eu já vendia no bairro onde eu morava, que eu moro no Carianos. Aí eu já tinha os meus compradores de ostra gratinada. E aí vamos fazer gratinada, vamos desconchar marisco para vender marisco descascado. E aí começamos. Vamos ter que arrumar alguém para ajudar. Aí ajuda um para ajudar. Daqui a pouco, não, tem que ter mais um. E aí foi. E o restaurante começou com 5 mesinhas. Nossa, isso aqui era uma casa. E o mesmo lugar? No mesmo lugar. Isso aqui era uma casa. Isso aqui já teve várias reformas. E aí a cozinha era minúscula. Tudo era pequeno, era tudo dentro, nada fora. E as receitas são todas... E as receitas eu comecei a fazer, assim, ó, meu peixe, eu não ponho, lógico, não vou botar alho em peixe que não combina. Então, assim, é pouco sal, uso muito pesto, azeite de oliva. Então, eu podia me dar ao luxo de fazer uma comida boa. E esse pezinho, assim, na gastronomia? O pezinho na gastronomia já tinha, porque eu morei em Recife 12 anos. Fiz faculdade de farmácia, só que eu não fui para o lado da bioquímica. Fui para o lado da indústria e tecnologia de alimentos. Então, eu já, mesmo na universidade, a gente já tinha essa questão de preparação de pratos, fazer geleia, essa tranqueira toda, né? E eu fazia muito curso também de gastronomia. Como eu tinha tempo, não tinha parentes, só fazia faculdade. Nas férias, tinha que fazer? Juntava umas quatro vizinhas, que eu morava numa vila militar, e vamos fazer curso de gastronomia. Então, onde tinha curso de gastronomia, a gente ia. Tinha dia que chegava lá, era a mesma professora. Assim, vocês aqui de novo, alguma coisa a gente vai aprender de novidades. Então, assim, ó, e sempre gostei de cozinhar. Aniversário do meu filho, eu sempre gostei de fazer os docinhos, salgadinho, o bolo. Tudo era comigo. Não tinha nada de comprar, mandar fazer, porque o meu ficava maravilhoso. Então, eu sempre tive esse pé na cozinha. Sempre gostei também de cozinhar, sabe? Então, eu gosto de inventar. De fazer um meca na crosta de castanha, um polvo no tomate cereja confitado com purê de batata doce. Então, a gente vai inventando um robalo com farofa de banana. A gente vai inventando, né? Além do restaurante, ela também participa de feiras. Uma das pioneiras na maricultura foi parar na França.
participei agora da Fenal Ostra, mas fui só com os nossos produtos industrializados. Quando foi criado o selo de inspeção, a gente se adequou e conseguimos o selo de inspeção municipal e logo em seguida a gente conseguiu o CISB. E aí o CISB hoje, eu tenho o CISB para ostra gratinada, miolo de ostra, polvo defumado, mexilhão desconchado congelado, então a gente, botarga. Então a gente tem bastante produtos hoje com CISB, graças a esse pontapé do SIM, que com o SIM, né? Então eu digo assim, ó, que realmente na questão de molusco, a Prefeitura Municipal com o SIM ajudou em muito. E outra coisa que a gente não pode esquecer jamais é do papel da Universidade Federal. A Universidade Federal, se ela não tem essa questão do cultivo, de fazer as sementinhas, as nossas bebezinhas de ostra, a gente não tem uma atividade rica que produz emprego, tá? Muito emprego. O pessoal não é mal remunerado, a remuneração é decente. A maioria do pessoal que tem funcionários trabalhando na maricultura tem carteira assinada. Quantas pessoas trabalham hoje com você? Hoje eu tenho 5. Na água? Na água 5 e mais uma estagiária de engenharia aquícola que ajuda a fazer a anotação, os mapeamentos. Hoje isso ficou, que era comigo, agora está com a engenheira aquícola. E mais o pessoal do restaurante. Aí o pessoal do restaurante já é só para manipulação, né? A gente tem uma unidade de beneficiamento, com panela elétrica, com tudo que o SIM exige, o CISB. Então aí eu tenho um pessoal só lá dentro, para trabalhar lá dentro, e tem o pessoal da cozinha, que trabalha na parte do restaurante. Então, eu posso dizer que a gente tivemos um crescimento nesses 20 anos, né? O restaurante tem 12 anos, mas nesses 12 anos de restaurante a gente melhorou o restaurante e na questão de qualidade do produto. Então, assim, ó, as nossas ostras são analisadas, tem análise da carne, análise da água. Como a gente tem o CISB, o pessoal faz análise da nossa ostra num laboratório de físico-química lá no Rio Grande do Sul. Isso tem um período? Tem, de vez em quando, e assim, eles avisam, o do Rio Grande do Sul, a gente é avisado assim, ó, tem que despachar amanhã para o Rio Grande do Sul. Te vira, bota em gelo seco, blá, 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 que é toda uma logística, não dá para mandar de avião. Tem que mandar para o Sedex 12, que eu nem sabia que existia. Mas chega rapidinho, eles conseguem. E o bom é que assim, a gente fica com esses laudos, onde dá mais confiabilidade, né, do produto, que realmente tudo é manipulado direitinho. E Florianópolis ganhou muito com o SIM, que hoje a gente tem vários maricultores que têm esse selo de inspeção municipal. Então, assim, a gente tem que fazer com que a maioria faça adesão desse selo, porque todos ganham com o selo. Da resiliência e da certeza de saber o que se ama, nasceu a história de Rita. Uma mulher decidida e sem medo de lutar pelos seus sonhos. Mais que uma inspiração, uma história de amor pela profissão. E a gente tinha umas briguinhas, eu e minha mãe, coisa normal de mãe e filho. E eu não desisti da maricultura, não me vejo ainda não me vejo sem cultivar ostra. É um amor. Às vezes assim, ó, a gente não sabe nem porque o gasto é grande, mas às vezes pensa assim, não, vamos começar a comprar ostra de outra pessoa e vamos parar de produzir. Pô, mas a gente tem toda uma infraestrutura, foi tão trabalhado, foi tão suado, chorado, foi assim, teve momentos horríveis de questão de não ter um rancho para trabalhar. Comecei um processo de uso, esse processo parou pelo meio do caminho. E hoje a gente está dando jeito, eu meio que alugo e consegui deixar o rancho direito. Porque assim, o rancho de maricultura não pode ser igual a um rancho de pesca. O rancho de maricultura, ele precisa de um piso, porque tu vai jatear a ostra, se tu for jatear na areia, às vezes a ostra, né, não vai dar certo isso. Então tem que ter um piso, tem que ter pelo menos em meia parede um azulejo para ficar fácil para tu limpar.
E eu sou muito dessa parte, os meninos às vezes estão mexendo com as ostras, eu digo, gente, que chão sujo é esse? Ah, mas a gente está mexendo com ostras. Passa um lavap de vez em quando, deixa isso lavado. Aí eu já fui lá e digo, vocês não vão lavar esse piso? Não. Às vezes eu mesmo vou com a luva. Não, eu vou fazer, vocês não fazem, não vou mandar vocês fazer. Vocês sabem o que tem que fazer. Então, é difícil, porque lá no cultivo, para manejar ostra, a gente não tem, é uma atividade pesada. Mas tu fica bombadinha, consegue... Eu não me vejo fora do mundo da ostra. E por enquanto também não longe dos restaurantes também. E já tem idade, já estão querendo que eu me aposente. Não vou me aposentar. Meu pai está com 94 anos, está ótimo. Eu vou seguir os passos de papai. É uma atividade que eu não me vejo longe, é da ostra. Ouvindo, a gente também aprende muito, viu? Dá só uma olhada. As empresas são feitas de pessoas e cada pessoa tem uma história para contar. Hoje foi a vez de ouvir a história de Lauriana, mulher, mãe, esposa e empresária. Sua trajetória no mundo do empreendedorismo começou num pequeno espaço e foi crescendo. Isso começou muito antes da Arte Vidros nascer e eu ser empresário, proprietária da Arte Vidros. Ela já existia desde 2007. E sabe aquela história de quando o cavalo passa encilhado? Então, essa oportunidade passou na nossa porta, eu e meu marido agarramos. Eu era professora da rede pública e privada, professora, sou formada em licenciatura em Geografia pela UDESC, mas eu sempre soube que em algum momento da minha vida eu seria empresária. E eu tinha certeza que seria no ramo da construção civil. Por quê? Porque o universo ele já vinha me mostrando sinais que às vezes a gente não percebe, né? Mas quando eu vim morar para Floripa, eu vim para cá em 2000, a primeira empresa que me abriu oportunidade de trabalho foi a Suprilar, que era uma empresa do ramo da construção civil. E o meu marido também foi trabalhar na empresa concorrente, que era o Casaroto Materiais de Construção. E nós dois fomos colocados no meio da construção civil. E eu sou filha de construtor. Meu pai tinha uma construtora e que ele foi o grande incentivador e proporcionador da Arte Vidros, porque quando você fala de network, ou da importância de ser conhecido, né? Pelo fato de a gente ter trabalhado no ramo da construção civil, por meu pai ser da construção civil, por eu ter trabalhado em escola e conhecer, né, uma porção de pessoas. Quando a gente comprou a Arte Vidros em 2009, a gente já tinha uma rede de network muito grande. E as pessoas conhecendo o nosso trabalho antes do nosso negócio sabiam da nossa competência, sabiam da nossa força, do nosso desejo, da nossa, enfim, do nosso caráter, porque a gente negocia com as pessoas através do caráter, né? Quando as pessoas confiam na pessoa, elas vão confiar no seu produto, no seu serviço. Então, dia 19 de janeiro de 2009, eu e meu marido abrimos as portas da Arte Vidros. Até que chegou um momento que meu marido disse assim, eu não dou mais conta sozinho, eu preciso de você ou eu vou precisar de alguém para me ajudar. E aí eu fiz o cálculo, né, de entre pagar alguém para cuidar do financeiro, do administrativo e eu vir, sairia mais barato eu vir. E nada melhor, né, do que o casal trabalhar junto, porque a sociedade já não é fácil entre marido e mulher, né? Como também eu acho mais difícil entre outras pessoas, mas nada melhor do que você vir cuidar do seu negócio, porque é o casal unido, juntos com os mesmos propósitos, com as mesmas ideias. E é muito legal a gente ver que as pessoas estão tirando as suas ideias do papel, estão acreditando no sonho, investindo tempo e dedicação. E foi assim com a Ana Paula Calais, que se arriscou a empreender. E hoje ela tem a empresa premiada pela ONU com o selo ONU de Educação de Qualidade. Vamos conhecer essa história? Histórias inspiradoras podem mudar vidas. A história de hoje é de uma jovem que sonhava em empreender, a Ana Paula.
Eu acho que essas histórias têm a ver com a nossa personalidade, assim. Eu, desde pequena, costumo dizer que eu sempre fui muito mandona, né? Então, eu tinha características que eram características de quem gostaria de liderar, né? Então, são características minhas. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser dona de alguma coisa, só que eu não sabia do que era. E, num determinado momento da minha vida, eu fui fazer estágio numa escola e foi aí que eu percebi que o meu negócio seria uma escola. Eu só não sabia escola do quê. Novamente conectado com a minha personalidade, porque eu gosto de pessoas, eu sou muito dinâmica e escola é isso, né? Principalmente uma escola presencial, né? A gente lida com o cliente todo dia, é uma gama de pessoas muito grande. E quando eu defini que seria uma escola, eu fui atrás de um planejamento financeiro para poder ver a viabilidade financeira, né? Outra característica minha é o desejo, né? A ambição positiva, né? De ter condições financeiras para poder bancar os meus sonhos, né? Isso tudo é que conduz para o empreender, né? O sonho da Ana começou a tomar forma na faculdade. Um período importante e também de novas escolhas. Eu me formei e durante a faculdade eu fiz o planejamento, assim, na época a gente chamava plano de negócios, que é a constituição de uma empresa, né, com todas o SWOT, tudo aquilo que se fazia, né, há 23 anos atrás, para poder viabilizar uma empresa com uma certa, vamos botar assim, segurança, né, e esse planejamento aconteceu durante a minha formação, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, e depois que eu me formei, assim, 2 meses antes de me formar, eu já estava em negociação com o Colégio de Geração para poder montar a Escola Técnica de Geração. Essa escola que eu trabalhei, eu comecei como estagiária, né? Mas quando a gente quer empreender de fato, quando a gente está focado em conquistar alguma coisa ou de fato fazer a diferença, protagonizar de algum jeito na vida, a gente sempre busca ir além, né? Então eu não era simplesmente uma estagiária, né? Eu fazia o meu máximo, né? Entregava, sempre tentava entregar algo que surpreendesse. E aí eu era reconhecida, então de estagiária eu passei para secretária, de secretária eu passei para coordenadora da escola, isso tudo em menos de um ano, né? E então assim, fiz uma carreira dentro da escola. E ali eu aprendi diversas coisas, então eu juntei para poder empreender o meu conhecimento técnico, né, da minha experiência prática e os conhecimentos científicos que eu adquiri na universidade, e aí a coragem, essas questões todas que são de soft skills, né? E que necessita, né? Um empreendedor precisa ter. Quando eu fui estagiar, eu tinha passado para psicologia, né, na Federal. Mas como eu precisava entender do meu negócio, eu transferi de psicologia para pedagogia. Então eu acabei fazendo a pedagogia porque escola, né, necessita ter conhecimentos pedagógicos, e foi uma decisão super acertada, assim, porque aí eu entendi bem de educação, né? Eu sabia tudo aquilo que o universo da educação poderia me propor, né? E juntei com conhecimento prático, né, que são as vivências todas que eu vivi como estagiária, depois como secretária, né, e depois como coordenadora dessa instituição. Então é isso, eu acho que é uma junção de características fundamentais, assim, para quem está querendo arriscar a montar um negócio, né? Não dá para a gente sair montando simplesmente porque acha legal, né? Eu acho que ter uma experiência, uma vivência prática, ter alguma bagagem ajuda muito, né? Para a gente conseguir conquistar alguma coisa, sabe? E isso, de alguma maneira, virar assertivo. Sempre muito determinada, mesmo antes de começar a empreender, Ana sabia que era um passo importante e que era necessário planejamento e seriedade. A gente tem que ter conhecimento, tem que ter habilidades, né? E tem que ter atitude para isso tudo acontecer, né? Então, eu acho que a grande parte das empresas que abrem hoje em dia fecham justamente porque existe um sonho, mas não existe um planejamento para que esse sonho se execute, né? De um jeito viável. E quem empreende tem que ter a característica da coragem, não adianta, né? Ninguém pode empreender nesse país ou sobretudo no Brasil, né? Sem ter coragem, porque você fica responsável por diversas pessoas, né? Hoje, aqui na escola, a gente tem, na escola em Floripa, mais de 40 pessoas em CLT, na escola de Itajaí, mais umas 15, né? Então, no final do dia, são muitas famílias, né, que você tem responsabilidade, mais em torno de 100 famílias, né? Então, tem que ter muita coragem mesmo para poder empreender. Acho que é uma característica que, sem ela, é difícil, né?
Como acontece com a maioria das empreendedoras, o início foi difícil, desafiador. Um espaço pequeno, no centro de Florianópolis, concentrava grandes sonhos e muita vontade de acertar. Era pequenininha, a escola bem pequenininha. Naquela época eu era a recepcionista, eu era a coordenadora, eu também, a partir das 17 horas, eu ajudava na limpeza, porque não tinha quem o fizesse. A escola abria das 7 da manhã até as 22h30, então eu era absolutamente tudo. Eu era um eu presa, né, que se fala, né? Porque eu fazia tudo. E aí, aos pouquinhos, você vai adquirindo recursos e vai, né, conseguindo contratar mais, né? Tudo step by step, não dá para atropelar, né? Tudo devagarinho. E a gente saiu de lá para cá porque aqui era um sonho. Nesse período, a gente teve a questão do falecimento de um dos meus sócios, né? Que era uma pessoa que era responsável pelo financeiro. Eu costumo dizer que eu conheço tudo na escola, né? Mas eu não gosto do financeiro. E é sobre isso, a gente precisa também lidar com aquilo que a gente não gosta, né? A gente precisa enfrentar aquilo que a gente não gosta. E eu fui pega de surpresa com o falecimento desse meu sócio. Então são coisas que a gente precisa encarar, são desafios que aparecem da noite para o dia, né? E que não dá para você fechar os olhos para ele, né? Outro grande desafio foi a pandemia. Então, nós somos uma escola presencial da saúde, né? E a pandemia nos colocou numa condição de no D+1 ali, ter que colocar a escola inteira no online, né? E aí você tem que mexer com toda uma máquina para poder viabilizar isso e fazer com qualidade, né? Então, a gente tinha o desafio na época também dos alunos que não tinham... A gente trabalha com uma demanda um pouco mais estigmatizada, não eram todos que tinham aparelhos, né, disponíveis para poder fazer o uso de uma educação online. A gente teve o desafio também de treinar os nossos professores, né, para poder lidar com vídeo, para poder fazer uma boa apresentação de uma aula online. Mas as dificuldades do início hoje são realmente lembradas como aprendizado. A escola cresceu e hoje está instalada num prédio de 10 andares. Tem também uma filial em Itajaí. Esse é o momento da vida prática, né? Então, a gente tem aqui o Gustavo, por exemplo, que é o nosso monitor de laboratório, que está aqui para ajudar na vida prática, né? Mostrar todas as técnicas que eles aprendem são vivenciadas dentro do laboratório. Começa na sala de aula e vem para o laboratório. É tudo junto, né, Gu? Tem a vivência teórica e prática concomitante. Então, não é isso, Gu? Os alunos aprendem lá e vivenciam aqui, né? E as provas práticas também acontecem. Então, esse laboratório é usado em todos os sentidos, né? Desde o conhecimento necessário de anatomia, todas as técnicas de enfermagem são executadas aqui dentro. Você imagina um técnico em enfermagem sem experiência, né? Por isso que eu costumo dizer que na área da saúde não dá para ser totalmente EAD. É impossível, né? Precisa ter a prática, né? Precisa ter a vivência. Então, todas as técnicas que existem na enfermagem são aprendidas na escola, né? Uma punção venosa, tudo que tu possa imaginar. Fazer um curativo, tudo isso é vivenciado aqui. Então, se você abrir as gavetas, está cheia não é fake, né? É tudo real, né? Então, eles aprendem, ó, tem os equipos, né? Tudo, ó, os vários tipos de seringa, vários tipos de agulha, tudo isso aqui é vivenciado no laboratório. E igual a esse, nós temos também o laboratório de radiologia, que aí lá já é diferente, é um equipamento radiológico. Nós temos uma cozinha industrial aqui para a gente poder falar sobre a prevenção, a questão dos alimentos. E é isso, né? Educação técnica é prática. A gente precisa, tudo aquilo que ensina na teoria, ter uma aplicabilidade prática. Além da estrutura física, Ana Paula conta com uma equipe muito especial. Profissionais preparados que caminham juntos na estrada do conhecimento e dos negócios. Trabalhar com a Ana é se sentir motivada diariamente, né? A Ana ela é uma grande líder, a Ana é uma inspiração e eu tenho uma relação de confiança e de segurança com a Ana muito grande, né? Nós temos uma conversa muito franca, eu tenho um olhar de dono, né? Eu não estou aqui apenas trabalhando,
eu estou aqui me desenvolvendo também, né? Então essa conexão minha e da Ana é muito grande, mas ela inspira demais, demais. O primeiro curso técnico da escola foi enfermagem. O Éder é um dos professores mais antigos. Ele começou a dar aula enquanto atuava na saúde. São os professores mais antigos da casa, então eu já conheço a história dela desde muito tempo, desde a época da sociedade, enfim. Então é muito bom porque ela traz essa experiência, ela trata a gente de forma igualitária também, e nas reuniões ela sempre demonstra aquilo que ela tem de intenção para a escola, aquilo que ela tem de intenção para cada profissional também. Então ela deixa a gente bem à vontade para atuar, trabalhar, enfim, dar o seu melhor na instituição, e repassando isso para ela também repassa isso para a gente de uma forma bem bacana, assim. A gente sempre vê a dona assim como uma chefona, a mulherona, nariz empinado, mas muito pelo contrário. Desde a primeira vez que conheci ela, a primeira vez que cumprimentei ela, já parecia super minha amiga, super respeitosa e querida comigo. Eu comecei como um teste para ver se era o que eu realmente gostaria, para ver se era realmente a minha área. Não me imaginaria em outro lugar, praticamente, é isso. Agradeço imensamente por tudo, pelas portas que eles abriram para mim com o estágio que eu estou fazendo no momento. E foi assim que o sonho de uma menina ajudou a transformar tantas vidas. Ana é inspiração e realização. Eu tinha vontade de fazer acontecer, né? E sobretudo, aquela história do esforço, né? De saber que muito do que eu fazia estava longe de ser bom, estava longe de ser o ideal, mas que era um caminho para chegar até lá. Então, isso é uma outra forma de pensar a vida, assim, porque hoje eu vejo, né, que grande parte dos jovens, assim, entram no trabalho e já não gostam daquilo que estão fazendo e já saem, são mais voláteis, né? Até porque o mundo está um pouco mais assim. Mas eu lembro que eu fiz muita coisa que eu não gostava para conseguir, né, chegar onde eu queria chegar, sabe? E eu não sei se eu sou sucesso para muitas pessoas. Acho que a questão do sucesso também é algo muito pessoal, né? Porque eu costumo dizer que tem uma amiga minha que ela é um sucesso e ela é mãe de 3 filhos. E ela é mãe de 3 filhos e ela é um sucesso. Por quê? Porque o que ela queria para a vida dela era aquilo, ser mãe de 3 filhos, né? Então, acho que o sucesso é muito relativo também. Eu cheguei aonde eu gostaria de chegar. É uma grande honra fazer parte desse projeto da TV Inova SC, que tem como missão levar conhecimento para todas as empreendedoras do nosso estado de forma gratuita, na TV aberta, no site, nas redes sociais. É conteúdo de qualidade para promover ainda mais o desenvolvimento das empresas e da economia de Santa Catarina. 2024 está chegando e a gente tem muitas outras histórias incríveis para te contar. A gente se vê no ano que vem. Tchau!